Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando então mais uma escola sabatina. Louvemos ao Senhor através desse lindo hino, Música Celeste, hino de número 423 no nosso inário. Que música celeste vem das vagas do mar, comove minha alma qual santa canção. São as vozes de anjos soando no ar. A mim estão cantando celeste saudação. Do Jordão nas lindas praias me detenho a orar e com fervente prece estendo a mão. Envia os teus anjos, amável Jesus, e deixa-me cantar, sim, a santa canção. Em forte borrasca que infunde pavor, não tenho temor se Jesus me guiar, pois a santa melodia envolveu-me de amor, junto ao coro dos anjos desejo cantar. Fico imaginando o momento em que estivermos lá no céu e pudermos realmente entoar a música celeste. Que música será essa, né? Com certeza maravilhosa. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco no programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados temos aí a carta missionária, né? O informativo mundial das missões. São histórias maravilhosas vindas desta feita lá da divisão sul-asiática, né? Esse é o último trimestre do ano de 2020 e nós vamos então, nesse instante, ouvir então ou assistir, né, mais uma bela história vinda aí dessa divisão. Informativo Mundial das Missões. O bebê milagre. Dario e Nelan queriam muito ter um bebê, mas depois de 2 anos tentando, ela ainda não havia engravidado, e por isso eles oraram a Deus. 1 mês depois, o casal descobriu que Nelan estava grávida. Entretanto, havia algo de errado com o bebê. De acordo com a médica, a criança não estava desenvolvida e passou várias recomendações para a mãe. Nos exames seguintes, o bebê permanecia mal desenvolvido, e por isso a médica sugeriu o aborto induzido. Dario e Nelan ficaram com o coração dilacerado e oraram novamente pedindo mais um milagre. O casal decidiu ter uma segunda opinião, e a nova médica disse que havia uma chance da criança sobreviver. Era o 5º mês de gestação ainda, e por isso a médica decidiu internar Nelan para tentar prolongar a gravidez.
Certa noite, um jovem médico falou ao casal: "Por que estão preocupados? O mesmo Deus que parou o sol poderá realizar um milagre na vida de vocês." 2 semanas depois, a gestação estava no limite e a médica resolveu fazer o parto. O bebê nasceu com 680 gramas e foi direto para a incubadora. A situação era delicada. Em 3 dias, o peso do bebê baixou para 600 gramas e a médica estava ainda mais preocupada com uma cirurgia que ele precisava ser submetido. Nelan e Dario oraram mais uma vez clamando: "Senhor, salva o nosso filho, que ele seja um testemunho para ti." No dia seguinte, o bebê ganhou peso e durante os 3 meses seguintes, ele foi se fortalecendo até receber alta. O bebê já pesava 1,6 kg quando saiu do hospital e os médicos perceberam que havia acontecido um milagre. O bebê ganhou o nome de Nechão, que significa milagre, e o casal o dedicou a Deus para que no futuro ele trabalhe como pastor. A oferta deste trimestre irá ajudar a construir 2 igrejas na cidade que Nechão mora, em Bengaluru. Sejamos liberais. Que bela história, né? A história de milagre. Como as nossas orações podem alcançar o céu. E Deus, se for da sua vontade, Ele pode operar milagres ainda em nossos dias, né? Muito bem, você e eu podemos participar, né, da mensagem do Senhor a outras pessoas através da nossa oferta. Muitas vezes nós não temos condições de ir a esses lugares pregar o Evangelho, mas as nossas ofertas com certeza irão alcançar esses lugares. Portanto, te convido a você já separar, né, uma oferta especial para o 13º lá no final do ano, para que mais pessoas e mais histórias maravilhosas como nós acabamos de ouvir possa ser realmente uma realidade, né? Muito bem, vamos agora ouvir uma mensagem musical através da Raíri Mota. O título dessa mensagem musical, Sem Fim. Vamos ouvir essa bela canção. Esse amor, amor que vida traz e traz a paz. Eterno amor, perfeito amor, tão grande é o amor de Deus por mim. Eterno amor, imenso amor, amor que a vida deu por mim, amor sem fim. Jamais entenderei esse amor que pode transformar corações, amor que cura o pecador. Deixou seu trono e morreu para me consolar.
O amor de Deus foi e é incomensurável, né? Não podemos medir o grande amor do Senhor por cada um de nós. Vamos orar nesse instante para começarmos, né, a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, esteja conosco ao recuperarmos ou recapitularmos a Tua lição desta semana em nome de Jesus. Amém. O título: A Lei como Professor. Você e eu tivemos a oportunidade de estudar essa lição maravilhosa e o verso, né, para memorizar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Interessante, amados irmãos, pega agora aí a sua lição, eu peguei aqui a minha lição também. É interessante que este verso, ele faz parte, ou fazia parte, daquilo que os pais hebreus deveriam ensinar aos seus filhos, né? Ele faz parte daquele texto bíblico que diz, né, tu inculcarás em tua mente e deles falará assentado, andando pelo caminho. Lembra desse verso, né? Ou desses versos aí. Então, todo o pai, toda a mãe hebreus, eles deveriam ensinar isso, né? Inculcar na mente dos seus filhos, né? Que o Senhor deveria ser amado de todo o coração, de todo o entendimento, né? E isso devia ficar muito claro na mente das crianças. E eu pergunto, será que a preocupação que havia na mente dos hebreus para ensinar isso aos seus filhos, essa preocupação também é a nossa hoje? Ou quem sabe hoje nós estamos tão absortos pelas coisas que esse mundo, né, gera e nos traz, que muitas vezes temos esquecido ou não temos tomado tempo para ensinar as belas coisas da Bíblia para os nossos filhos. Deus com certeza nos cobrará, amados irmãos, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E essa mensagem deve estar também na mente dos nossos filhos, das nossas crianças. Olha, no sábado à tarde diz assim: a lei também para nós indica o caminho à vida, que é encontrada somente em Jesus. É disso também que se trata a verdadeira educação. Então, amados irmãos, a lei nada mais é do que nos indicar o caminho da vida. E esse caminho da vida, ele é encontrado somente em Jesus. Quando assim procedemos, você e eu podemos ter a plena certeza de que os nossos filhos e nós mesmos, né, teremos as grandes bênçãos por seguirmos a vontade do Senhor. Aí na parte do domingo, tem aí o subtítulo, né, Amar e temer a Deus. Deus foi intencional nas maneiras de comunicar sua lei a Israel. Ele tomou todas as providências para que as suas leis não fossem esquecidas. Ele deu aquelas 2 tábuas, né, de pedra escritas, segundo a Bíblia, pelo seu próprio dedo, o dedo de Deus, e ali estavam exarados os 10 mandamentos. E Deus agora pede para que os pais comuniquem isso aos seus filhos. Os seus filhos vão comunicar isso aos filhos deles, né, por gerações, por todas as gerações. E aí ele continua: assim Deus é um educador longânimo. Ele ensinou, repetiu, enviou profetas e usou seus servos para transmitir sua mensagem. Nos diz aqui que o Senhor Deus é um educador longânimo. Quando nós estávamos na escola, né,
Principalmente aí nas séries iniciais, quando a gente está aprendendo a escrever, quando a gente está aprendendo a ler, como era importante, né, a presença da professora, né, na maioria das vezes era uma professora, estar ali ao nosso lado, muitas vezes ao lado da nossa carteira, nos ensinando, às vezes até nos pegando em nossa mão para nos ajudar, né, a escrever, ou muitas vezes tomando, né, uma leitura nossa, com muita paciência, para que nós pudéssemos aprender a ler e a escrever. E esse trabalho também era feito em nossa casa, com a nossa mãe, né? A nossa mãe estava ali para nos ajudar a ler e a escrever a tarefa de casa que era dada, né? Hoje a minha esposa aí, eu lembro, quando meus filhos eram pequenos e estavam sendo alfabetizados, ela estava lá, né, com a tarefinha de casa que a professora dava, e ela estava lá, né, ajudando, ensinando com paciência. Hoje a minha netinha tem essas aulas com ela, né, mesmo nessa pandemia danada aí, ela esteve ali com a minha netinha ajudando com longanimidade para que ela possa aprender a escrever, ela possa aprender também a ler, né? Então, amados irmãos, Deus enviou o quê? Deus enviou, né, profetas, Ele usou seus servos, Ele ensinou, Ele repetiu para que a mensagem pudesse ficar bem clara em nossa mente. Então, Deus não só deu a lei e deixou por assim mesmo. Não, Ele foi um professor longânimo. Ele nos ensinou, Ele nos esclareceu. Além disso, Ele enviou seus servos, Ele enviou seus profetas. Então, não há nenhum tipo, né, de desculpa para dizermos que não conhecemos a lei ou coisa parecida. Não, está exarado nas Sagradas Escrituras. E Deus enviou, então, como disse, os seus servos, enviou os seus profetas para nos ajudar, né? Aí na parte agora de segunda-feira, nós encontramos esse subtítulo, né? Uma testemunha contra ti. O tom de Moisés nesse texto parece o de um professor se preparando para ser substituído. Ele sabia que seus alunos haviam se comportado mal em sua presença na sala de aula e não estava iludido a ponto de pensar que eles não se rebelariam na sua ausência. Durante 40 longos anos, Moisés esteve à frente do povo de Israel, né? E ele sabia exatamente como eram os seus alunos. E ele sabia também essa questão religiosa. Como é que os seus alunos encaravam a lei de Deus. Quando Deus disse para eles, olha, no sexto dia, sexta-feira, vocês vão e colham o dobro de maná, porque no sábado não vai cair. E sabe que muitos desses alunos não seguiram a instrução do professor Moisés. E no sábado, muitos foram encontrados, né, buscando ou tentando buscar o maná que não caiu. O professor Moisés foi bem claro. Todos os dias vocês devem recolher maná que seja suficiente para o consumo daquele dia. Porque se vocês deixarem para o outro dia, vai estragar. Agora, na sexta-feira, vocês tomem para a sexta-feira e para o sábado. Porque no sábado não vai cair. E esse que você pegou na sexta-feira não vai ter problemas, não vai estragar, não vai criar bicho. Mas tinha alunos ali, né, do povo de Israel, que a mensagem entrou aqui e saiu por aqui. Quem foi professor, né, sabe do que eu estou dizendo. Muitos alunos, eles retêm e respeitam aquilo que você fala, mas muitos alunos não estão nem aí. Lá no tempo de Israel existia isso também. Então, Moisés não estava iludido, porque ele sabia que na sua ausência, né, porque Deus o chamou agora para descansar, né? Ele chamou para a morte agora.
o Moisés não entraria na Canaã. Mas ele estava preocupado agora com os seus alunos. O que seria deles, né? E a gente conhece muito bem a história através da Bíblia, né? Vamos à parte agora de terça-feira. Para que sejas bem-sucedido. Tome aí, novamente aí a sua liçãozinha, né? Aqui nos diz, eu gostei desse parágrafo aqui, essa noção de sucesso derivado da obediência pode parecer contrária à maneira pela qual o sucesso é medido no mundo hoje. Muitos acreditam que as marcas de sucesso sejam inovação, criatividade e autoconfiança. Para ter sucesso em determinado setor, muitas vezes é necessário talento extraordinário e assumir riscos. No entanto, aos olhos de Deus, o sucesso requer uma série de recursos diferentes. E ele diz, guardem as minhas leis, guardem os meus mandamentos para que vocês possam ser prósperos e felizes. E a lição complementa aí na parte de terça-feira, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, não importa. Como cristãos que creem na Bíblia, somos chamados a obedecer à lei de Deus. Não importa, né, se alguns chamam de Antigo Testamento, de Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, não importa. Como cristãos, nós somos chamados para obedecer à lei de Deus. Sabe, amados irmãos, as leis foram criadas para o nosso bem. Lei não foi criada para o nosso mal. Eu já citei isso em outros programas que fiz aí, né? Que, por exemplo, a lei de trânsito, ela existe exatamente para proteger-nos. Imagine se não houvessem as leis de trânsito, como seria, né, o nosso trânsito? Caótico, perigoso, assassino. Então as leis existem exatamente para nos proteger. A lei de Deus não é diferente. Por que não observar a lei de Deus? Já parou para pensar, se todos nós humanos obedecêssemos a lei de Deus, não estaríamos mais aqui, estaríamos no céu. Mas muitos alunos, alunos de Deus, sabem da existência da lei de Deus, mas não querem saber. Não querem saber de obedecer. Não estão habituados com regras e assim por diante. E sabe, queridos, nós estamos vivendo, infelizmente, num mundo que não quer mais saber de regras, de leis. Querem viver a sua própria vida. Por isso o mundo está nesse caos que nós estamos vendo. Muito bem, aí na parte de quarta-feira, nós encontramos aí o subtítulo As lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Existem grandes benefícios em obedecer à lei, evidenciados na vida das pessoas abençoadas por Deus. Josué obedeceu aos preceitos do Senhor e liderou bem o povo de Israel. Repetidas vezes, o Senhor disse a Israel que se obedecesse à lei, prosperaria. Isso é notável no texto bíblico, né? Nós encontramos vários relatos de vários personagens bíblicos, daqueles que foram realmente fiéis à lei de Deus, que obedeceram à lei de Deus. Lembra dos reis? Os reis de Judá, né? Muitos deles obedeceram aos mandamentos do Senhor, e o Senhor fez prosperar a nação e abençoou aquele povo. Mas quando o rei, né, não dava ouvidos à lei de Deus, o seu país, a sua nação, também tinha grandes problemas. Josué, ele decidiu obedecer à lei de Deus, e ele foi bem sucedido em levar aquele contingente de mais de 2 milhões de pessoas que saíram lá do Egito. Aliás, desculpem, né? Os que saíram do Egito, fora Josué e Caleb, todos morreram no deserto, né? Porque eles duvidaram da palavra de Deus. Mas nasceram, né? Nasceram ali durante aqueles 40 anos gente
E aquele contingente enorme de pessoas entrou na terra de Canaã e foram bem-sucedidos porque o seu líder Josué, ele temia ao Senhor. Então, eu pergunto para você, né? Será que vale a pena nós obedecermos à lei de Deus? Claro que vale. Nós vamos ser o quê? Grandemente abençoados, porque o Senhor, Ele dignifica aquele que lhe é fiel. Sabe, amados, muitas vezes obedecer à lei de Deus é nadar contra a maré desse mundo. Mas abençoado será aquele que obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos, né? Aí na parte de quinta-feira, nos fala, amados irmãos, de Jesus como o nosso exemplo. Interessante que lá em Mateus capítulo 5, verso 17, o próprio Jesus ele disse assim: não penseis vós que eu vim, né, destruir a lei, que eu vim revogar a lei. Eu não vim destruir a lei. Eu vim para cumprir. Então, amados irmãos, Jesus foi o maior exemplo dessa questão de cumprir a lei de Deus. Agora, uma coisa bem importante. Para que nós possamos ser bem-sucedidos na guarda da lei de Deus, é necessário pedirmos a ajuda do Senhor. Porque se você tentar obedecer a lei de Deus e guardar a lei de Deus por si mesmo, a serva do Senhor, a senhora Ellen White, ela diz que nós estamos procurando o impossível. Então, nós só obedecemos a lei de Deus com o poder de Deus em nossa vida. Então, Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério, ele foi o maior exemplo. Mas ele não guardou a lei por suas próprias forças. Não. Todas as noites, lembra? Ele saía para um lugar deserto e ali ele passava horas e horas em oração. Muitas vezes nem dormia, porque ele estava ali buscando a presença do Senhor para ser bem-sucedido em seu ministério. Se Jesus fez isso, amados irmãos, que dirá nós? Então, se você quer ser um fiel na palavra do Senhor, seja também dedicado ao Senhor. Tome tempo ao Senhor. E aí, finalizando essa parte aí de quinta-feira, nos diz assim: assim como Deus mandou Moisés escrever sua lei para que ela fosse uma testemunha para Israel, Cristo era a personificação do testemunho aos seus apóstolos, discípulos e pecadores e santos. Interessante, né, amados irmãos? Quando Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos, né, para Moisés, e aí depois ele pediu para que fossem escritos nos livros, para que gerações e gerações pudessem saber, né, a lei do Senhor. Quando Jesus veio a este mundo, em seu primeiro advento, ele era a própria personificação, né? E ele foi então um testemunho vivo para os seus apóstolos, para os seus discípulos, né, para as pessoas que o rodeavam. Ele era, né, a personificação dos mandamentos do Senhor. E sabe, os mandamentos do Senhor, queridos irmãos e amigos, e a você que me assiste nessa manhã de sábado, nada mais é do que o santo caráter de Deus. Portanto, a lei moral, ela existe desde sempre, desde a eternidade. Porque se ela é o caráter de Deus, ela sempre existiu, ela existe e sempre existirá. Então, nós não estamos falando de alguma coisa, né, que pode caducar, alguma coisa que, quem sabe, necessite de alguns adendos, de alguns parágrafos a mais, né? A gente sempre vê
Na Constituição, se precisa mudar alguma coisa, eles mudam, colocam um parágrafo, alguma coisa, acrescentam. Mas a lei de Deus não. Ela não precisa de parágrafos, ela não precisa de acréscimos, ela é perfeita. E ela é eterna. E aqui vem algo muito importante. Os nossos queridos irmãos aí evangélicos, né, que nós respeitamos muito, mas eles têm essa dificuldade para compreender, né, de que a lei moral, os 10 mandamentos, eles não caducaram na cruz do Calvário, como muitos deles pregam e ensinam. O que caducou lá no Calvário foram as leis cerimoniais. Que leis eram essas? Posso citar uma. Por exemplo, a pessoa pecava e então, isso antes da cruz, então ela tinha que levar ali uma ovelhinha, um novilho, uma pombinha, para oferecer em sacrifício. E o sangue derramado daquele animalzinho ali representaria o quê? O sangue do Cordeiro de Deus, né, que viria, né, como Jesus veio. Então essa lei cerimonial, essas cerimônias antes da cruz, antes da morte de Jesus, né, eram chamadas então de leis cerimoniais. E essas leis, sim, elas caducaram, houve o término delas após a morte de Jesus na cruz do Calvário. Por quê? Porque quando Deus pediu para que Adão, né, matasse aquele primeiro ovelhinha lá no Jardim do Éden ainda, ele disse a eles, olha, vocês irão fazer isso até que Jesus venha e morra e derrame o seu precioso sangue, e aí o precioso sangue de Jesus vai fazer com que essa prática não necessite mais. Então, o que morreu na cruz do Calvário, o que caducou lá na cruz do Calvário, foi o quê? A lei cerimonial. Agora, amigos evangélicos, talvez você esteja me assistindo esta manhã de sábado, ou quem sabe está no YouTube e você em algum momento vai ver ou vai assistir. Amigo, esta lei moral, os 10 mandamentos, são eternos. Esse não caducou na cruz do Calvário. Esse permanece vigente ainda. Todos os 10 mandamentos. E isso é importante, né, sabermos e ensinarmos essa verdade às pessoas. Então, a lei moral, ela não caducou na cruz do Calvário. O que caducou ali foram as leis cerimoniais. Então, isso deve ficar bem claro, porque é assim que a Bíblia ensina, né? Muito bem, indo aí agora a parte de sexta-feira, nos diz aí, né? Amá-lo, o ser infinito e onisciente, com toda força, todo entendimento e todo o coração, implica o mais alto desenvolvimento de todas as potencialidades. Significa que no ser todo, corpo, mente e alma, a imagem de Deus deve ser restaurada. Amados, quando nós fazemos, né, essa oração, pedindo para que Deus nos ajude a fazermos a vontade do Senhor, a obedecermos os seus mandamentos, porque nós queremos ser mais semelhantes a Jesus. Quando assim procedemos, nós estamos dizendo a Deus, Senhor, nós o amamos de todo o nosso coração. Nós queremos fazer a tua vontade. Aquilo que o Senhor deixou para que fizéssemos, nós queremos fazer. Por favor, nos ajude a realmente sermos testemunhas vivas do Senhor, a guardar os seus santos mandamentos. Mandamentos esses que o Senhor escreveu com o seu próprio dedo. Se o Senhor escreveu com o seu próprio dedo, é porque o Senhor sabe que é de real e vital importância para a nossa existência. Portanto, amados irmãos, nós vamos amar ao Senhor de todo o coração. Nós vamos dizer, né, ao Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. E assim, amados irmãos, nós seremos prósperos. Nós seremos grandemente abençoados. Portanto, meu amado,
você que me assiste essa manhã de sábado, que Deus realmente possa te abençoar. Que Ele possa realmente trazer à tua vida, né, a alegria de ser um servo do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Peça ajuda a Deus. Diga a Ele: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero seguir os teus mandamentos. Porque o Senhor mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu amo a Jesus e eu quero fazer a sua vontade. Portanto, que Deus, olha, te abençoe grandemente. Que você sinta a alegria de servir ao Senhor de todo o coração. Amém? Amados, nós tivemos aí na quinta-feira, né, esse dia especial, né, o dia do professor. Então, nesta manhã de sábado, eu quero parabenizar a todos os professores, né, das unidades da Escola Sabatina, a todos os professores das escolas adventistas, né? Que Deus realmente possa abençoar a cada um de vocês. Eu sei que vocês receberam muitas mensagens, né, dos alunos, né, tanto da escola adventista como das escolas sabatinas. Então, que Deus realmente possa abençoar a cada um de vocês, que vocês continuem com essa obra maravilhosa, né, de instruir os seus alunos da melhor forma. Deus foi o nosso primeiro professor e, como eu disse aí na lição, ele era longânimo, ele repetia, né? Ele não tinha preguiça em ensinar, pelo contrário, né? Ele amava ensinar e ele ama ensinar até hoje, né? Que nós possamos seguir o seu exemplo também, ensinar e ajudar as pessoas que tanto querem saber da verdade, né? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Portanto, mais uma vez, feliz dia do professor para você. Vamos encerrar então a nossa escola sabatina cantando esse belo hino de número 370 do nosso hinário, Cada Momento. Sinto prazer caminhando na luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz, cada momento me guia, Senhor. Dispensa favor, sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral contra o pecado, nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, meu mestre me pode amparar.
essa é a nossa oração, né? Cada momento nós somos do Senhor. Né? Oremos ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, muito agradecido pelas ricas bênçãos que o Senhor nos outorgou nesse sábado pela manhã, no programa da Escola Sabatina, nos louvores que levamos ao Senhor, na recapitulação da lição. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso grande professor. E queremos, ó Deus, guardar os Teus mandamentos de todo o nosso coração. Por isso, nos ajude para fazermos isso. Agora, ó Deus, nos dê um culto abençoado e um sábado muito feliz na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Que Deus possa estar com você nesse sábado. Não esqueça à tarde de preencher aí o teu CRM, né? Os secretários estão enviando aí os links, os professores das unidades, os diretores da Escola Sabatina. Ao receber, né, já responda, 20, 30 segundos você responde rapidinho, né? E já começa a estudar, né, a lição da próxima semana, né, a liçãozinha do sábado à tarde. Que Deus possa te abençoar e tenha você um feliz sábado.